pessoal! E aí? Quando planejamos conhecer um lugar, é quase que inevitável colocar na lista os lugares mais visitados do país ou cidade que você vai visitar. Isso porque se muitas pessoas frequentam este lugar, significa que deve valer muito a pena conhecer, né? O fato é que Portugal oferece uma lista enorme de lugares incríveis para se descobrir e pode ser difícil escolher qual você vai conhecer primeiro. No vídeo de hoje, você vai conhecer os 10 lugares mais visitados de Portugal. Então prepare-se para ficar encantado e fique à vontade para planejar o seu roteiro para esse país espetacular. Mas antes, como de costume, né? Já deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro das mais diversas curiosidades deste incrível e lindo país. Agora sim, bora pro vídeo! Número 10. Capela dos Ossos. O nome insinua exatamente o que é o local. A Capela dos Ossos é um dos monumentos mais conhecidos e visitados de Évora, onde está localizada. Construída no século XVII, por iniciativa de 3 frades franciscanos. O lugar é um convite para uma reflexão bem interessante sobre a vida e a morte. Isso é percebido logo na entrada, por meio de um aviso que diz: "Nós ossos, que aqui estamos, pelos vossos esperamos." As paredes e os 8 pilares são revestidos de ossos e crânios humanos. Ao todo, o número chega a cerca de 5.000. Além dos ossos, a capela tem estátuas religiosas e pinturas renascistas e barroca. Com certeza, você deve estar se perguntando por qual motivo esse lugar foi criado. Os relatos são de que, na época, não havia cemitérios suficientes para enterrar os ossos. E então, a solução dada pelos frades foi de extrair os ossos do chão e usá-los para construir e decorar a capela. E aí? Medo ou curiosidade? Você teria coragem de fazer uma visita à Capela dos Ossos? Número 9. Padrão dos Descobrimentos. Localizado em Belém, à margem do Rio Tejo, com 56 metros de altura, o monumento foi construído inicialmente para a Exposição do Mundo Português em 1940. 20 anos depois, foi construído e dessa vez com concreto e pedra cantária, materiais mais resistentes. Dentre as estátuas dos monumentos estão grandes personalidades de Portugal como Vasco da Gama, Luís Camões e até Pedro Álvares Cabral, fazendo parte do grupo de 32 estátuas representadas no Padrão dos Descobrimentos. Além do imponente monumento, o pátio que dá acesso ao padrão possui um piso decorado com uma rosa dos ventos que mede cerca de 50 metros e foi presente do presidente da África do Sul. E ainda no pátio pode ser observado um mapa mundi com datas das descobertas mais importantes para Portugal. É realmente um lugar belíssimo e vale muito a pena conhecer e aproveitar para deixar tudo registrado em fotos. Número 8. Livraria Lelo e Irmão. Fundada a partir da paixão dos irmãos Lelo pelos livros, a livraria e editora deu origem a edições especiais com exemplares reduzidos, produzidos na editora e que aos poucos foi se tornando cada vez mais importante para a cidade. Inaugurada no início do século XX, já foi considerada uma das mais belas livrarias do mundo. Isso pode ser explicado por sua arquitetura espetacular, com fachada em estilo neogótico, por seu interior, que é ainda mais fascinante e bem detalhado, com bustos de importantes escritores, como essa de Queiroz, e também tem uma escadaria imponente, que é impossível de não ser notada em sua visita. E, por fim, um teto com vitral, que mede cerca de 8 metros. Além de toda sua beleza e importância cultural, a livraria é muito conhecida e visitada por conta de um boato sobre o filme Harry Potter. Acontece que muitas pessoas começaram a especular que a escadaria da livraria teria servido de inspiração para a escadaria da escola de bruxaria do filme. Porém, a autora publicou em suas redes sociais que nunca teria pisado na livraria, apesar de desejar conhecer, independente de não ter sido a real inspiração. A magia em volta da livraria e o lugar, de alguma forma, acabam levando os visitantes para o mundo dos bruxos. E aí, tá gostando de descobrir todos esses lugares? Então aproveita e conta pra gente qual desses lugares você visitaria primeiro. Número 7. Palácio da Bolsa. Localizado em Porto, na Praça do Infante, começou a ser construído no ano de 1842.
no lugar de um antigo convento franciscano, que foi destruído por um incêndio. Com estilo neoclássico, já chegou a receber mais de 200 mil visitantes em um ano. Durante a visita ao interior do palácio, tem muitas salas, sendo algumas delas para homenagear antigos presidentes da instituição e reis da dinastia Bragança, além de biblioteca, sala do tribunal, dos presidentes e muitas outras. Mas a sala mais visitada é o Salão Árabe, que é o mais bonito, luxuoso e extravagante do lugar, sendo também uma das áreas mais importantes do palácio e funciona como palco para concertos e cerimônias oficiais. Número 6. Quinta da Regaleira. Nosso top 6 é um lugar original, bonito e misterioso. A sensação que o visitante tem é que está em um lugar mágico. Localizado na parte mais baixa de Sintra, a quinta foi adquirida por Antônio Carvalho Monteiro no ano de 1848. Ele foi o responsável pela construção de palácio, fontes, esculturas e jardins no lugar. Antônio não poupou recursos para tornar a quinta um lugar de descobertas misteriosas. A arquitetura, com predominância de estilo neo-manuelino renascentista, deixa o local assim mais impressionante. O Poço Iniciático, ou Torre Investida, tornou-se um ponto famoso da quinta. Seu acesso pode ser feito de duas formas, por cima subindo as trilhas ou por uma série de túneis, mas se engana quem pensa que só tem esse ponto para visitar na quinta. São vários mirantes, torres, muralhas, jardins e um palácio. É realmente para se mergulhar no mundo mágico e que está aberto para novas descobertas. Número 5. Ponte Dom Luís. Construída no século XIX, no reino de Dom Luís I, a ponte cruza o Rio Douro, liga a cidade de Porto com Vila Nona de Gaia. Com a estrutura toda metálica, ela se divide em duas partes. A parte de cima, que é reservada para o metrô e pedestres, podendo ter uma vista incrível. E a parte de baixo, para carros e pedestres, porém, é mais estreita. E já foi considerada a mais longa do mundo, com 395 metros de extensão. E hoje está inclusa na área classificada como Patrimônio Mundial da Unesco desde 1996. A ponte é conhecida por dois nomes, Ponte Dom Luís ou Dom Luís I. Porém, o nome oficial não tem Dom incluído. Pode ser uma homenagem ao referido rei, teria o Dom. Porém, ele não apareceu no dia da inauguração, o que deixou os portugueses bem chateados. Por esse motivo, o nome acabou ficando apenas Luís I. Você ainda pode optar por pegar um barco e admirar a beleza da ponte e da cidade por outro ângulo. Número 4. Castelo de São Jorge. Uma das construções mais antigas de Lisboa está localizada em um ponto alto da cidade, dando a possibilidade de uma visita que impressiona. Foi construído inicialmente com o intuito de proteger as cidades dos inimigos, erguido por muçulmanos em meados do século XI. O local tem um museu que reúne um excelente acervo de objetos recolhidos no sítio arqueológico de 3 períodos significativos para Lisboa, sendo das primeiras ocupações do século VII a.C., zona residencial islâmica em meados do século XI e vestígios da antiga residência palaciana que foi destruída pelo terremoto. Tudo isso proporciona ao visitante uma viagem no tempo, tendo assim a chance de conhecer outras culturas. Ainda tem a possibilidade de conhecer as muralhas, conhecer as 11 torres do local, dentre elas as Torre de Menagem, Torre do Paço e Torre da Cisterna. O castelo, depois de algum tempo abandonado, precisou então ser restaurado e reformado e hoje é um dos locais mais visitados de Portugal. Número 3. Palácio Nacional da Pena. O palácio se localiza em Sintra, uma cidade que pertence ao distrito de Lisboa. Sua construção é do ano de 1503, adquirido pelo rei Fernando II, que desejou transformar o antigo mosteiro de Nossa Senhora da Pena em um palácio colorido no ano de 1839. Conhecido por muitos por Castelo da Pena, o palácio tem múltiplos estilos arquitetônicos como neogótico, neomanuelino, neorrenascentista e neoislâmico, e em 2007 foi escolhido como uma das 7 maravilhas de Portugal. No terraço do palácio, você pode ter uma vista panorâmica da cidade de Sintra. Já nas partes do interior do palácio, muita coisa é original, sendo possível ter uma visão melhor de como eram os móveis, a decoração e o estilo de vida da corte portuguesa.
E aí, já se imaginou em um quarto de reis e rainhas? Número 2. Mosteiro dos Jerônimos. É o maior exemplar do estilo arquitetônico manuelino, localizado na Praça do Império do bairro de Belém. Foi construído a pedido do rei Manuel I, que também foi responsável pela expansão marítima mundial iniciada no século XV. Ele usou a construção para deixar marcada sua fama e glória durante o reinado. O mosteiro foi tombado Patrimônio Mundial da Unesco em 1980. A visita ao mosteiro é uma mistura de cultura, história e conhecimento. É uma construção grandiosa e imponente. E você também pode aproveitar e visitar a Igreja de Santa Maria de Belém, considerada como igreja-salão mais importantes da Europa, onde se encontram sepultados ali, Vasco da Gama e Luís de Camões. Além disso, tudo tem um belíssimo jardim na praça que pode virar cenário para muitas fotos. Número 1. Torre de Belém. Conhecida como o símbolo arquitetônico de Portugal e da cidade de Lisboa, a Torre de Belém também é uma das maiores atrações turísticas. Foi construída entre 1514 e 1520, cercada pelo Rio Tejo. A torre já foi prisão, farol, alfândega e até posto de sinalização telegráfico, localizada no bairro de Belém e mais conhecida por esse nome. Com estilo arquitetônico manuelino predominante, a torre integra a lista de Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco em 1983. Com 30 metros de altura, possui 5 andares. O local ainda tem um terraço que proporciona aos visitantes uma vista maravilhosa. Esse realmente é um dos pontos turísticos obrigatórios que todo mundo deseja conhecer em Portugal. E aí, você concorda? Então me diga aí, curtiu esse vídeo? Então conta nos comentários qual desses lugares você gostou mais. Olha, e não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima! Fui!